Alguém querendo falar? Bruno, pode falar ou foi só o microfone que ficou ligado? Uma coisa que não podia acabar essas gravações das aulas, hein? Então, isso é uma coisa que se for no estado, ó, eu acho que não vai ser, tá? Por que eu digo isso? No estado foi, né? É obrigado aí, ponto. Mas na sexta-feira retrasada, teve um evento em São José que eu estive lá representando a FATEC, inclusive, que o governador foi e a secretária de Desenvolvimento Econômico, que é a nossa chefe, que é a Patrícia Ellen. E eles liberaram uma verba considerável para compra de equipamentos e para aumento de banda de internet. Então, isso para mim é um bom sinal de que não vai ser tudo jogado fora, né? A gente vai ter dinheiro para comprar equipamento. Parece que tem uma verba, inclusive, que vai ser destinada para que os professores que não têm notebook comprem. E parece que é um sistema que o notebook é do Estado, mas fica de posse do professor. E para que as unidades possam comprar equipamentos como câmeras, os nossos switches, que são muito ruins, né? Porque eu não sei o quanto que vocês entendem aí dessa distribuição de internet, mas assim, numa internet de uma faculdade, né, de um prédio um pouco maior, não é só o que chega na rua, mas é como você distribui dentro também, né? Se você tem meia dúzia de roteadores desses domésticos que a gente tem em casa, a internet fica uma porcaria. Você pode ter uma tremenda internet chegando na rua, que a distribuição interna vai ser um fiasco. Então não adianta só aumentar a assinatura da banda dedicada se você não tiver uma rede interna que distribua isso com eficiência. E me parece que esse projeto interno vai ficar por conta de cada faculdade. Enfim, mas como eles liberaram a verba, né, liberar não significa que já chegou, tá? Liberar no jargão político significa que o governador permitiu. Agora, quando isso vai chegar, eu não sei. Mas, como ele já assinou, significa que vai ter dinheiro para comprar equipamento, e eu acredito que isso seja uma sinalização de que coisas novas poderão ser usadas e poderão ser usadas em definitivo dentro das faculdades. Espero que a gravação das aulas seja uma delas. A ideia do hackathon é ouvir isso de vocês, inclusive, né? Para que a gente possa, inclusive, ter, ó, no hackathon foi proposto tal e tal coisa, né? É uma demanda dos alunos. Por isso vai ser importante a participação de vocês nesses eventos que a gente vai promover internamente, até para a gente dizer, olha, os alunos querem que tenham recurso de gravação da aula, ou os alunos não querem que todas as aulas voltem a ser presenciais, eles querem um híbrido, né? Ir na faculdade alguns dias na semana. Agora, eu acho também importante, assim, Silvio, eu estou vendo, por exemplo, o Silvio está com a câmera aberta. Você está com uma condição super boa na sua casa, né? Tem pessoas que não têm, não conseguem ter esse espaço. E aí, o que que a gente vai ter que oferecer? Vai ter que oferecer o laboratório também da faculdade. Ó, vai ter que ter um laboratório que é aberto para o aluno que quer ir na faculdade todo dia. Então, o que for remoto, ele vai para o laboratório, né? Talvez leve um fone próprio. Eu imagino que esses equipamentos, tipo fone de ouvido, nunca mais voltem a ser públicos, né? Depois da pandemia, ele leva o fone, pluga lá no computador e assiste. Então, tudo isso a gente vai ter que discutir e ouvir vocês nesse ponto vai ser muito, muito importante, porque aí eu vi a condição de cada um, né? A gente não está numa condição, por exemplo, tem uma faculdade super, mega, high-tech, né, que já era assim em São Paulo, que é o INSPER de São Paulo. Lá o aluno tinha que entrar desde, acho que já há uns 10 anos isso, né? Todo aluno tinha que ter um notebook, todo aluno ao entrar tinha que levar o seu notebook, ele ganhava lá uma codificação, ele entrava na rede e ele assistia a aula presencialmente, mas já usando o notebook. Mas é uma faculdade feita para um público muito privilegiado, né? Pessoas que podem pagar 3, 4 mil reais por mês de mensalidade.
né? Então, ele já tinha essa exigência. A gente sabe que cada faculdade tem que adequar aí as soluções às demandas do seu público, por isso é importante ouvir vocês, tá? Legal. Vamos começar então. Se mais alguém depois quiser falar alguma coisa também, fica sempre em aberto, tá? O que a gente vai fazer agora a partir de hoje? Nós vamos ainda trabalhar dentro da estática, né? A gente ainda tem mais algumas aulas sem movimento, a gente está estudando a situação de equilíbrio estático, ou seja, dos objetos e dos sistemas parados. Porém, até aqui a gente ignorou, né, ou disse que era desprezível, o atrito. E agora a gente vai começar a ver como que é inserido o atrito dentro desse esquema, que é uma força que está aí da natureza e que, na prática, a gente não pode desprezar. O atrito existe, né? Tá? Atrito é ruim? Não. Se não tivesse atrito, ninguém andaria, né? A gente anda porque existe atrito, né? Se alguém quiser brincar com isso, pega uma meia de lã, entra numa dessas casas ou museus antigos que tem o piso de madeira super encerado e tenta andar lá dentro para ver o que acontece. Você não anda, você arrasta os pés, né? Aproveitando o mínimo de atrito que existe. Se tirar o atrito totalmente, a gente nem anda. Então, atrito é ruim? Não, atrito está na natureza e é bom que ele exista, senão a gente não poderia andar, né? Então, o que nós fizemos? Nós, até agora, fechamos o bloco de cinemática, estamos no bloco de dinâmica, estamos aqui em estática, né? E agora a gente vai ver a estática com atrito, para depois a gente fazer dinâmica com e sem atrito, tá? Então, vamos aí evoluindo aqui no nosso bloco, tá? A primeira lei de Newton diz, né, como nós já vimos, que a condição para que algum sistema permaneça em equilíbrio estático ou equilíbrio dinâmico é que a soma das forças seja igual a zero. E a força de atrito é uma das forças que contribui para que isso ocorra. Eu preciso levar em conta o atrito na hora que eu vou colocar um sistema em equilíbrio estático. O atrito existe, é uma força que, em algumas situações, a gente quer minimizar, em outras situações, a gente quer maximizar o atrito, né? Por exemplo, a gente não quer, no movimento de um automóvel, que ocorra o atrito ao ponto de deslizar, mas a gente quer maximizar o atrito entre o pneu e o asfalto para que ocorra uma tração e para que o automóvel seja mais eficiente. Se o atrito for do tipo automóvel deslizando, perdeu-se o controle, né? Então, por que a gente deve manter os pneus dos automóveis em bom estado? O que significa um pneu em bom estado? É o pneu que consegue ter atrito suficiente entre o automóvel e o asfalto para que ele não patine, ou seja, para que eu consiga, no máximo possível, transformar a energia do motor em movimento do automóvel. Se não tivesse o atrito, a roda ficaria girando, o motor trabalhando, mas o carro não ia se deslocar. E é o que acontece quando a gente tem um pneu em mau estado, né? Ele gira e não consegue transformar numa taxa boa o que ele gira com o que o carro se desloca. Existe mais giro da roda do que deslocamento do carro, porque existe a patinação, tá? Então a gente vai começar considerando aí o atrito nos casos dos objetos estáticos e depois a gente vai ver como é que ele influencia os movimentos lá no caso da dinâmica, tá? As forças de atrito são super complexas de serem estudadas. Para quem quiser seguir como especialista em atrito, tem muito chão pela frente. O atrito ele ocorre entre duas superfícies sólidas, por exemplo, solado do sapato contra o piso, pneu do automóvel e piso. Eu arrasto um objeto sobre o outro, né? Uma superfície sólida sendo atritado contra outra superfície sólida.
A gente tem o atrito entre uma superfície sólida e um fluido. Tá? Fluido é uma maneira muito genérica de definir qualquer coisa que possa fluir. Então, quando a gente fala em fluido, esse fluido pode ser líquido, pode ser gás, tá? Então, exemplo de atrito sólido-fluido, um automóvel trafegando. Ele tem sólido-sólido do atrito do pneu com o solo e tem o sólido-fluido, que é o automóvel com o ar, né? Ele tem um atrito. Esse atrito, ele é importantíssimo de ser estudado para que a gente consiga desenvolver automóveis mais eficientes, né? Para vocês terem uma ideia, quando o automóvel atinge uma velocidade de 50, 60 km por hora, de 30 a 50% da energia consumida pelo automóvel, ela é consumida para vencer a força de atrito. E quanto maior a velocidade, maior o atrito, porque uma das características do atrito com fluido é que o aumento da velocidade implica no aumento do atrito. Tá? E existe o atrito fluido-fluido, que é o mais complicado de todos de tratar, né? Um dos motivos pelos quais previsão do tempo é uma coisa tão complexa é que ele envolve isso aqui. Tá? Fluido-fluido, vento com água, né? O vento ele impacta na superfície da água e vice-versa. A gente tem o movimento das marés, né? Fluido do ar, fluido do mar. Fluido, fluido, ar quente com ar frio. É um bolsão de ar quente passando, uma corrente de ar quente passando por um local onde tem um ar mais frio. Esse encontro de massa de ar quente com massa de ar frio pode causar enormes desastres na natureza. Parte disso devido ao atrito entre as duas bolsas ou entre os dois. A gente tem corrente marítima, né? Parte da água seguindo numa direção e parte da água permanecendo onde está. Isso gera um atrito, isso tem um atrito complicadíssimo de entender, que é a corrente de ar e ela, a corrente marítima, que ela pode ser ou superficial ou subterrânea. A gente está vivendo um momento de degelo das calotas e que ela tem muito impacto por gerar correntes fluido-fluido. Por quê? Os icebergs, né? Acho que o iceberg é mais fácil de todo mundo imaginar. É uma camada de gelo, é um bloco de gelo enorme, né? Como vocês já devem saber, muito maior embaixo da superfície da água do que em cima. Isso é uma coisa que já foi mostrada em vários filmes. E que é água doce. Aquilo é água doce. Que está boiando na água salgada do oceano. A uma temperatura que, na medida em que ele vai derretendo, o que acontece? Ele está jogando uma quantidade de água doce no mar salgado, diluindo a salinidade, e isso gera uma corrente. Essa corrente, na maioria das vezes subterrânea, ela está causando várias alterações na circulação de água no nosso planeta e que está causando uma série de alterações também no atrito fluido-fluido da superfície da água com o ar e que está causando um monte de alterações na nossa vida, né? Não vou aqui discutir se esse movimento ele é natural ou se ele está sendo acelerado pela nossa atuação, pela nossa atividade no planeta. Isso daí é um assunto no qual eu não vou entrar, porque ele é complicado demais, né? Mas o fato é que o atrito fluido-fluido ele é complicadíssimo de ser entendido e ele impacta muito na nossa vida, tá? Todos eles. Fluido-fluido, sólido-fluido, eles exigem uma complexidade matemática, inclusive, no tratamento, que está bem acima do que a gente vai estudar no curso de graduação. Então, onde nós vamos fazer cálculos, onde a gente vai fazer estimativas, a gente vai trabalhar no sólido-sólido. Eu acho maravilhoso o trabalho sólido-fluido e fluido-fluido. Especialização, pós-graduação, para entrar nessa área aqui. Tá? Tratamento matemático disso aqui é muito complicado. Ou, pelo menos, iniciação científica com algum professor. Tá?
para começar a engatinhar em sólido, fluido, fluido, fluido. Está fora do escopo do que a gente consegue ver no curso de graduação. A gente vai trabalhar no modelo sólido-sólido. Algumas coisas eu vou introduzir de como é estudado o sólido, fluido, 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 mas sem entrar no tratamento matemático, que é muito complicado. Então, exemplos nós já vimos, tá? De um e de outro. Como que a gente estuda sólido, fluido e fluido, fluido? O sólido fluido, ele é estudado numa coisa muito bacana, muito legal, chamada túnel de vento. Tá? Todo mundo já ouviu falar em túnel de vento, provavelmente. Os aficionados por automóveis, então, já devem ter ouvido muito falar em túnel de vento, né? Alguém nunca tinha ouvido falar em túnel de vento aqui? Tá. Eu já ouvi sim, senhor. Tá. O que é um túnel de vento? Túnel de vento pode custar alguns milhares de reais. O túnel de vento pode ser uma coisa relativamente pequena e barata. Ou pode atingir, aqui tem um bem legalzinho aqui, que não é dos baratinhos, mas é bem pequenininho. Tá? Onde nós temos túnel de vento aqui na região, tem no CTA, tá? No Centro Tecnológico da Aeronáutica. Tem uns pequenininhos que algumas empresas mantêm. Aqui na Universidade de Taubaté tem um que é mais ou menos aí da faixa do túnel de vento de acho que 100 metros, 150 metros, que já é um túnel de vento bem carinho. Os túneis de vento pequenos, eles servem para estudar protótipos, tá? Ou para estudar o comportamento de alguns equipamentos menores. Por exemplo, esse túnel de vento aqui, ele tem um protótipo de um cassê, de um avião, né, em escala reduzida. Ele tem o formato e o material do avião. Aí é importante o formato e o material, as duas coisas, mas ele tem uma escala muito menor que um avião. E existem, né, os mega túneis de vento milionários, muito usados pela indústria, especialmente a indústria automobilística, onde são testados, por exemplo, os carros de Fórmula 1. Isso aqui é um túnel de vento. Olha o tamanho disso aqui, né? É um prédio. E aqui outro túnel de vento. Olha o tamanho disso. Aqui são colocados, por exemplo, o automóvel, né? Dentro de um túnel de vento. E para que serve esse túnel de vento? Alguém consegue ter uma ideia? Por que se faz o túnel de vento? Qual é o objetivo de ter um túnel de vento? Observar a aerodinâmica, professor? Observar a aerodinâmica, fazer teste aerodinâmico, né? Por quê? O atrito, ele causa uma perda de performance, né? Ou ganho, depende aí de como você está usando o atrito, como eu disse antes. Mas eu preciso usar o atrito a meu favor. E aí eu tenho dois pontos, né? O atrito, ele causa aquecimento. Então, quando eu coloco, seja o protótipo ou o objeto real, no túnel de vento, eu tenho um vento controlado, né? Esse é o fator super importante do túnel de vento. Eu controlo o quanto de ar que eu estou jogando e eu posso fazer uma variação dele para ver como é que isso vai afetar o comportamento do sistema que eu estou testando, tá? E daí eu posso fazer o quê? Eu posso colocar sensores de calor para identificar os pontos de maior atrito.
Tá? E aí, o que eu vou fazer com essa informação? Eu vou aumentar o atrito onde eu quero que exista atrito e encontrar maneiras de reduzir o atrito onde eu quero que o atrito seja mínimo. Por exemplo, aqui, né, num carro de Fórmula 1, eu quero que o atrito ele ocorra de tal maneira em que ele aumente a tração do carro com o solo, para que o carro fique mais eficiente, mas ele não reduza a velocidade do carro. Do mesmo jeito aqui no ciclista, né? O cara está posicionando aqui, o ciclista, ele vai pedalar contra, né, ele vai ficar aqui apoiado, ele vai conseguir pedalar mesmo, só que não vai sair do lugar, e ele vai ser exposto ao vento. E aí eles estão colocando aqui uma série de sensores, né, e detetores de calor para ver o seguinte: quais são os pontos onde ainda persiste um atrito alto, que eu não queria que ocorresse, e onde o atrito poderia ser aumentado, onde eu quero que ele ocorra. Tá? Então, para isso que se usa o túnel de vento, para detectar os pontos de maior atrito e para criar soluções, né, para melhorar a performance dos equipamentos. Tá ok? Dúvidas nisso, pessoal? Professor, e a do avião ali? A mesma coisa, né? O que eu tenho aqui? Eu tenho um desenho de avião, tá? E o ar vai passar por ele. O que eu quero fazer? Eu quero reduzir, eu quero que o desenho do avião e o material seja tal que o ar passe por ele, freando o avião o mínimo, né, para que eu não tenha uma perda de performance e mantendo a estrutura estável. Inclusive aqui eu posso testar o que acontece quando o vento vem mais forte de um lado que do outro, se eu posso dar uma solução aerodinâmica. Por exemplo, você observa que esse avião ele já tem umas novidades aqui. Ele tem uma asa curva para baixo, ela não é reta. Isso tem um motivo, né? Que é a maneira como o ar vai passar por aqui. Tá? Então, quando a gente estuda esse tipo de movimento, deixa eu salvando essas figuras aqui. Espera aí. Salvar isso aqui para depois poder seguir com mais telas, tá? Deixa eu colocar aqui mecânica. Depois eu mando essas figuras para vocês. Okay? Vamos ver primeiro no automóvel, que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil para vocês entenderem. Até porque o automóvel é mais palatável para a gente, né? Olha só. Tá, isso aqui é um túnel de vento tipo aberto. O que o cara está estudando aqui? Olha só, esse formato aqui do carro, esse design aqui dele, ele foi feito para quê? Para que o ar faça esse movimento aqui e vá embora. E ao mesmo tempo, ao passar por aqui, ele vai empurrar também o carro. Essa aqui ninguém vai ver. Deixa eu aumentar e mudar de cor rapidamente. Olha só, esse ar aqui em cima, ele vai também fazer isso aqui, ó. Ele vai pressionar o carro para baixo. E aí, além do peso do carro, eu vou ter também a força do ar apontando para baixo. Isso vai fazer com que a força normal que o solo vai exercer sobre o carro nos pontos de contato seja maior. E a gente vai ver o seguinte: essa força normal, ela aumenta o atrito do carro com o solo. Então, ao fazer um desenho mais adequado para o automóvel, a gente vai ter o quê? Um aumento do atrito
do pneu com o solo e uma redução do impacto do atrito, né, do ar com o veículo, na questão do aumento da velocidade. Se a gente pega, por exemplo, um carro antigão, né, que não tinha ainda toda essa tecnologia. Fuscão do Marcão. O Fusca até que não é dos piores, viu, desse ponto. Ele já tem um desenho melhorzinho, né? Mas porque ele já é curvo. Tá? Mas se você pega o carro mais antigo, deixa eu pegar uma imagem dele aqui de lado, ó. Esse foi o primeiro carro produzido em série na história da indústria automobilística, o Ford T. Tá? Lendário Ford T, primeiro carro, que esse carro inaugurou a chamada produção em série. Esse carro é uma catástrofe do ponto de vista de atrito. Por quê? O ar, ao chegar aqui, ó, o ar que vai bater aqui, aqui e aqui, ele encontrou uma barreira. Ele não desvia. Tá? Ele vai simplesmente bater ali no vidro e reduzir a velocidade do carro. E o carro vai ficar consumindo energia para vencer essa força que é como se tivesse alguém empurrando ele contra. E além disso, ele não está tendo nenhum ganho no atrito do carro com o solo. Tá? Claro que eu peguei dois extremos, né? Mas isso daqui mostra quanto que é importante estudar como o ar, né, bate no... E outra coisa, os materiais também que você vai usar, né? Dependendo do material, se isso aqui tiver um aquecimento maior ou um material em que reduz a passagem do ar, ele é pior. Tá? Por exemplo, no atrito com a água, aquelas escamas que são colocadas em algumas roupas de natação, elas foram até proibidas, né? Porque ela dava aos atletas que podiam comprar ou que tinham patrocínio para comprar roupa com as escamas artificiais, eles davam um diferencial suficiente para favorecer o atleta que tinha aquela roupa. Então, é o tipo da coisa assim, ou você fornece a roupa para todo mundo, ou você proíbe para todo mundo, porque senão você está criando uma desigualdade, tá? Então, aqui eu tenho um desenho que está usando a natureza, né, do vento para aumentar o atrito com o solo, o que melhora o desempenho do carro e reduzir o atrito do ar com o automóvel, impactando sobre a velocidade, ao contrário do que era feito aqui. Tem uma solução relativamente recente, tá? Deixa eu salvar isso aqui antes de virar a tela. Uma solução relativamente recente que passa bem desapercebido pelas pessoas e que a gente vê pelas estradas aqui no Brasil e muita gente boa não tem ideia. Nossa, mas por que aquilo existe, né? Deixa eu pegar aqui uma foto, uma imagem bem legal para a gente ver a diferença. Estou salvando as telas, tá? Estou apagando rápido, mas estou salvando. Olhem só. Senhor, Oi. tem uma pergunta da Sandy lá no chat. Ah, deixa eu ver aqui. Sim, melhor eficiência. Eu vou mostrar daqui a pouquinho por que eles são tão bons, os carros de corrida, especialmente os de Fórmula 1, que hoje são o top. Por que eles são os melhores nessa questão da eficiência? Claro que eles são feitos para uma pista que... Aqueles carros, se eles saírem da pista de Fórmula 1, eles são uma porcaria, tá? Porque eles são muito baixos, eles não conseguem passar por... Se você tiver botar um carro de Fórmula 1, mesmo numa estrada que a gente considera razoável aqui no Brasil, ele é quase que ingovernável, porque trepida demais, tá?
Mas sim, são as melhores soluções hoje para a questão do uso do atrito para ganho de desempenho. Deixa eu voltar aqui. Olha só. Este caminhão aqui, ele é de pequeno porte, ele tem um design até legal, tá? Mas só que esse caminhão aqui não foi feito para andar em alta velocidade. Ele até tem um design legal, que faz o ar fluir assim, tá? Ele tem uma ligeira curvatura que favorece um pouco o movimento aqui, não excepcional, mas razoável. Mas ele tem um problemão, ó. Ele tem uma parede aqui, tá? Essa parede aqui é igual Ford T, né? Ela é uma barreira à passagem do vento. E este problema ocorre em quase todos os caminhões. E ele tem uma solução em fibra, que muita gente vê na estrada e acha que é enfeite. Vocês conseguem ver qual é a solução? Nessa outra imagem? Tá? Fez uma curvatura, né? Ele fez uma curvatura. Essa peça aqui, que foi adicionada há não muitos anos nos caminhões, ela foi adicionada para eliminar esse paredão aqui. Então, isso aqui, inclusive, ele tem uma regulagem, né? Para quê? Para que ela fique mais alta do que a carga, tá? Fazendo com que o quê? Ao invés do vento entrar aqui, bater nessa barreira e ficar empurrando esse caminhão contra o movimento dele, esse ar agora vai fazer isso, ó. Vai passar por cima. Então ele já tem uma frente aqui. Se vocês pegarem, quanto mais moderno o caminhão, mais essa frente ela tem curvas para fazer um movimento assim. Esse aqui nem é dos mais modernos, mas aqui ele já tem uma curvatura, tá? Quanto mais a gente consegue saber o quanto que um caminhão é moderno olhando essas linhas dele, né? Se você pega as Scanias antigas, elas eram verdadeiras paredes, tá? As mais modernas, elas têm todo um design para favorecer essa passagem do ar. Claro que este modelo aqui, ele não foi feito para circular em estrada em alta velocidade, né? Ou próximo da velocidade limite, tá? Agora, os modelos mais novos, todos eles começam a criar essas curvas para que o ar passe por ele, tá? E passe por ele de tal maneira, olha isso aqui, ó, isso aqui já é bem high-tech, tá? Modelo já daqueles que estão queimando a mão, né? De tão recente que é no forno. Olha só. Olha a diferença desse aqui para o anterior. Tá? O quanto que ele já tem de desenho para favorecer, inclusive, uma outra questão, que é o ar que passa aqui por baixo, que a gente já vai discutir ele. Tá? Reparem que aqui existe já alguma preocupação em reduzir o espaço entre o pneu e o caminhão. Por quê? Esse espaço aqui, o que vai acontecer aqui? Vai entrar ar aqui embaixo. E este ar, ele vai, assim como o ar que passa por cima pressiona o veículo para baixo, o ar que passa aqui por baixo, ele pressiona o veículo para cima. E isso leva a uma perda de tração. As picapes, né, são tão ruins em alta velocidade. Por quê? Porque além ela ter um desenho que não favorece muito a passagem do ar por cima, ela é muito alta para passar por terrenos difíceis, e isso favorece muito a entrada de ar por baixo, o que levanta o carro. E aí ele perde tração, perde eficiência. Você tem aquela situação muito comum de uma picape em alta velocidade na estrada perder o rumo e causar acidente. Por quê? Porque perdeu tração, o motorista perdeu o controle do veículo por falta de tração
nas rodas, né? Então, a preocupação moderna, vocês observem que ela é não só fazer com que o ar passe por cima, mas impedir ao máximo que ele passe por baixo. E aí eu volto na pergunta da Sandy. O carro de Fórmula 1 é uma máquina feita para levar todo o ar para cima e pressioná-lo para baixo e impedir ao máximo essa passagem aqui por baixo. Obviamente, esse caminhão aqui, lindo, high-tech, e ainda por cima, ó, com emissão zero, ele tem dificuldade de passar por uma estrada esburacada, né? Esse caminhão daqui, se sair de São Paulo e tentar chegar no Amazonas, ele não chega, né? Ele vai ter que ser rebocado, porque nós temos estradas em estado de conservação bem ruim lá para cima, e ele não vai conseguir passar. Então a gente precisa dosar, e aí vem a solução de cada região, né? O veículo, a altura dele, que ele tem que ter para conseguir trafegar, tendo em mente que quanto maior for essa altura, quanto maior for esse espaço entre a saia, né? A gente costuma chamar isso de saia, ou altura mínima do veículo, e o solo, vai aumentar o ar que passa por ali e vai reduzir o desempenho esperado do veículo. Tá? Então, notem que todos os carros modernos, eles começam a ter muito essa preocupação, que é o quanto de ar que passa por ele. Agora, em alguns casos, não tem jeito, porque... Vamos pegar um outro exemplo aqui. Os extremos são bons para a gente conseguir enxergar, né, bem isso. O caminhão que faz esse trabalho aqui, tá, que é o caminhão que está lá trabalhando na lavoura, por exemplo, tá, não tem jeito, esse caminhão tem que ser alto. Ah, ele tem uma perda de performance? Meu, isso aqui anda a uma velocidade tão baixa, né? E aí vem essa questão do atrito, né? A característica do atrito do sólido com o fluido, que é a velocidade. A velocidade dele é muito baixa, não vai impactar. O caminhão de lixo, por exemplo, ele precisa ter um design que favoreça a performance? Não, o caminhão de lixo nem pode andar em alta velocidade, né? Ele é um grande perigo se ele andar em alta velocidade. Então ele tem um design mais barato, um design que não favorece a velocidade. Agora, esse caminhão aqui, que é feito para transportar carga de uma cidade para o outro, né? A carga chega num porto e vai para um centro de distribuição, ou a carga chega numa, sei lá, é produzida num lugar e vai, né, ser distribuída, esse caminhão já vai a uma velocidade aí de 90 km por hora, né, dependendo do país, pode ser mais do que isso, e ele precisa fazer isso de maneira mais eficiente, com maior performance. Tá? Performance total a gente vai ter no carro de Fórmula 1. Vamos agora com olhos de quem está estudando atrito, ter carro de Fórmula 1. Sim. Oi, pode falar. Só uma pergunta, o ônibus, ele não tem uma aerodinâmica legal e precisa de velocidade na Dutra, pelo menos a gente vê eles. Não sei se você pode falar alguma coisa aí. Eles têm dado uma bela melhorada nos ônibus, tá? Os ônibus mais modernos, eles já começaram a ter uma mudança, mas ainda é um problemão, porque aquela testa dele dianteira oferece bastante resistência. Mas se você olhar, infelizmente no Brasil a gente ainda tem gerações bem ultrapassadas de ônibus, tá? Deixa eu salvar isso aqui e a gente já dá uma olhada aqui no que tem de mais moderno em termos de ônibus. Se você olhar um ônibus que vai numa autoestrada europeia, por exemplo, eles já estão bem mais avançados do que o que a gente está usando aqui. Deixa eu colocar aqui nos ônibus uma empresa em particular que eu acho bacana, para a gente ver como é que eles já estão sendo pensados, né, e desenhados. Ó.
e algumas mudanças que já foram feitas nos ônibus. Ó. Uma delas, deixa eu pegar o modelão mais velho para a gente comparar. Esse modelo aqui, ele ainda circula no Brasil, muito até. Não é dos mais antigos, mas ainda circula. Esse ônibus, ele é uma parede contra o vento. Deram uma arredondada na frente dele e tal, mas absolutamente insuficiente. E ele tem aqui, ó, 2 orelhas para segurar o vento. Esse veículo aqui, ele não dá para pensar nisso aqui acima de 60 por hora. Tá? Ah, ele já melhorou? Melhorou. O modelo anterior a esse formato aqui, esse aqui é da Marco Polo, né, da Ciferal. Olha esse aqui. Esse aqui é uma catástrofe de design. Esse aqui é realmente uma parede contra a passagem do vento, né? Retona e que ainda tem 2 orelhas aqui para atrapalhar. Né? Aí a gente começa a olhar para onde está indo o design dos ônibus mais modernos. Né? Vamos pegar aqui uma primeira mudança que ela ocorreu e já tem alguns ônibus circulando por aqui com um modelo semelhante a este aqui. Olha só. O que o cara fez aqui? Ó? Ele já curvou muito mais. Tá? Estão conseguindo observar? Tá? Sim. Ele já deu uma curvatura bem melhor para o ar, né? Então aqui você já tem ó, um escoamento. Claro, o ônibus não foi feito para andar a 150 por hora, né? E olhem só a preocupação agora com o design do retrovisor. Tá? Isso aqui, gente, esse retrovisor antigo, ele representa uma tremenda perda de performance no ônibus com uma velocidade mais alta. Então, ele não só deixou de ser lateral, como, né, ele passou a ficar na parte, né, dentro do espaço do ônibus, que foi o primeiro movimento dele, mas ele também passou a ter um desenho, ó, que o ar bate aqui e sobe. Tá? Ele faz esse movimento e passa. Né? E não mais um bloco, tá? Contra a passagem do ar. Isso já foi uma evolução considerável. A diferença que existe nos ônibus que estão sendo criados no exterior é que eles diferenciam muito o ônibus de circulação interna, que não vai pegar estrada, daqueles que vão para a estrada e que devem ter um desempenho melhor. Então, também, o que os fabricantes têm feito é distinguir e criar o ônibus que é para rodar na estrada do ônibus que é feito para rodar dentro da cidade. Tá? Este aqui é um ônibus que serve para pegar a estrada. Ó. Reparem qual é a diferença dele agora. Ele tem uma curva muito mais acentuada, mas ele é mais longo. Esse ônibus aqui, todo mundo conhece Taubaté? Sim, não? Todo mundo já andou um pouquinho aqui pela cidade de Taubaté? Sim. Sim. Esse ônibus não chega no centro de Taubaté. Ó, com 2 articulações, se esse ônibus chegar pela Dutra e tiver que entrar no centro de Taubaté, ele não consegue. Né? Por quê? Não dá, não passa. Tá? Então, isso aqui é um ônibus feito para andar em estrada. Tá? E aí você passa a ter um modelo que é o seguinte, é o da rodoviária, e aí você tem toda uma mudança complicadíssima no Brasil, que é o seguinte, hoje, eu não sei, mas esse ônibus não chega na rodoviária de Taubaté, pela curva que ele tem que fazer. Esse ônibus não faz aquela curva para entrar em Caçapava. Né? Quando você sai da estrada,
tem uma curvona ali, logo que você sai da Dutra, para ir para a rodoviária de Caçapava. E dentro da rodoviária de Caçapava, esse cara não faz a curva. O que está acontecendo que a gente está bastante atrasado, né? Nos outros países, as rodoviárias foram levadas para a boca da estrada, para que esse tipo de veículo que é feito para andar com maior velocidade e melhor desempenho, ele não tenha que chegar dentro da cidade. Então, a solução passa por deslocar a rodoviária, né, ou os pontos de ônibus para locais mais adequados. Então, tem bastante solução. Essa foto aqui não é das melhores. Deixa eu pegar uma de lateral para a gente conseguir identificar o bico que os caras estão formando nesses ônibus para que ele ganhe desempenho. É que as coisas antigamente, né, professor, não tinha esse pensamento de Não. evolução, né? Eles faziam para atender a demanda, não pensavam Sim. no futuro. Pessoal, o que pode mudar que vai melhorar e isso aqui vai atrapalhar? Não tinha esse não tinha pensamento. túnel de vento, outra coisa, né, que demorou muito tempo para a indústria dos ônibus descobrir, é o quanto que ele perde em combustível por ter um design ruim. Esse é o outro ponto, tá? Olha só o quanto de curva que tem aqui. E a gente está falando aqui, ó, de um busão de 2 andares. Então isso aqui leva gente pra caramba, né? Essa solução daqui, ela é mais cara, mas ela tem uma pegada interessante que é o seguinte: eu dobrei o número de pessoas sem aumentar o comprimento dele. Aqui é uma solução um pouco mais barata, mas eu tenho também um ônibus que tem restrições de circulação muito maiores do que esse daqui, tá? Não dá para comparar com isso aqui, né? Mas é um ônibus para a estrada. O ônibus moderno que está sendo feito para circulação interna, e aí, inclusive, tem uma questão que é: eu não quero que esse ônibus tenha alta velocidade, porque se eu permito, né, que o ônibus tenha alta velocidade, eu também posso ter um aumento nos problemas de trânsito, de acidentes, etc, etc. Esse ônibus aqui é um ônibus bem moderno, tá? Ele é um ônibus para baixa velocidade. Ele é o típico ônibus feito para circulação urbana, né? Ele é bem baixo, tá? Não vai na zona rural, mas ele tem uma entrada muito facilitada para portadores de necessidades especiais, cadeirantes, idosos, etc, etc, né? Os nossos ônibus mais antigos, eles são impossíveis para um idoso entrar, né, sozinho. O idoso precisa de ter alguém que realmente empurre ele para entrar no ônibus, né? Porque ele é muito alto. Esse daqui tem isso. Ele tem uma preocupação já um pouquinho maior com o design, mas esse cara daqui não vai chegar a 60 por hora. O teto dele é 50, né? Talvez 60 como máxima, né? Ele chega. Mas, ó, extremamente confortável, né? Tremendo ar refrigerado aqui em cima, né? E uma emissão baixa, né? Ele é um veículo de emissão de gases poluentes bem mais baixa. E aí você tem o problema que é o seguinte: um ônibus serve para uma coisa e outro modelo serve para outra. Assim como a gente tem nos veículos, né? O veículo para alta velocidade e o veículo para baixa velocidade, que a indústria vem tratando de distingui-los, né? Por quê? Eu consigo ter um que seja bom para as duas coisas? Não dá. Tá? Não dá. Porque a gente pode fazer muita coisa, né? Pode ser que algum dia tenha? Pode ser. Não dá para... Eu não vou me arriscar a prever o futuro, especialmente num quesito que evolui tanto. Mas hoje, não dá. Vamos olhar agora o carro de Fórmula 1 para a gente entender o oposto, né? Um negócio interessante também é o Tubarão, né? Ele tem a melhor aerodinâmica para
Sólido fluido aí no caso, né? Sim, sim. O tubarão ele tem uma, inclusive as escamas do tubarão, né? A escama, essa, eu acho que são escamas mesmo, que ele tem em pontos determinados, foi a base do que foi estudado para criar a roupa dos nadadores. Né? Qual é a ideia ali? Você vai para o Isso aí túnel eu não de sabia, não. vento, você vai para o túnel de vento e os caras colocavam o nadador nadando contra o ar, em princípio, tá? Deixa eu pegar aqui. Roupa, natação, tá? Eu tinha uma imagem bem legal, mas eu acabei perdendo essa imagem em algumas das vezes que eu formatei. Nossa, veio um negócio horroroso aqui. Deus me livre. Roupa de natação, deixa eu colocar alto desempenho. Pronto, vamos ver se melhora. Tem uns modelinhos aqui de biquínis e maiôs feitos com uns desenhos pavorosos. Mas a roupa de natação ela foi desenvolvida um túnel de vento. Inclusive tinha, puxa vida, tinha a imagem tinha um videozinho bem legal na internet mostrando como que eles fizeram. Deixa eu colocar só natação, túnel de vento para ver se eu acho. Porque qual é a ideia disso? Você coloca sensores na pessoa que vai nadar contra o vento ou que vai pedalar contra o vento e detecta os pontos de aquecimento. Tá? E a partir desses pontos de aquecimento, onde aqueceu é onde teve maior atrito. Tá? E daí você sabe que é ali que você deve colocar alguma solução para reduzir o atrito. E isso é feito hoje em dia em quase todos os esportes, do mesmo jeito que é feito no automóvel, né? Você coloca os sensores de aquecimento e detecta quais são os pontos de maior atrito e vai bolando soluções para esses pontos. Aqui eu não achei a do nadador, mas achei a de um esporte que é um esporte de inverno, tá? Que faz parte até das Olimpíadas de Inverno. Deixa eu salvar essa imagem aqui e trocar para vocês darem uma olhada. E certamente quando você estuda a natureza, você vai estudar as soluções, né? Por exemplo, qual é a ave mais veloz que existe? Por que ela é mais veloz? Os caras Eu que... acho que eu achei uma roupa aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com você. Ah, beleza. Deixa eu ver se eu tenho que... Acho que eu tenho que permitir o compartilhamento. Deixa eu ver opções de reunião. Pessoas... Quem pode apresentar? Somente eu. Eu vou deixar agora que você possa compartilhar. E você clica na setinha. Do lado do microfone tem uma setinha para cima. Você clica nela e aí você escolhe o que você vai compartilhar. Já está permitido. Beleza. Isso, essa é uma das roupas. Tá? Que ela tem... Ela tem uns uns detalhes aqui, desenhos. né? Isso. Que são os pontos de maior, dependendo do esporte que vai ser feito, né? Que aí depende do movimento. Ele detecta o ponto de maior atrito. Exatamente, foi a Speedo que desenvolveu todas essas roupas. Uhum. E elas foram proibidas. Porque assim, ou você permite que todos tenham, né? E aí você tem que garantir até o atleta com um patrocínio mais baixo que ele tenha essa roupa, ou então você proíbe para todo mundo. Porque senão você está dando uma... É diferente da Fórmula 1, né? Na Fórmula 1, o carro faz parte da prova. Então, ter o melhor carro e você precisa da melhor composição carro-piloto, né? No caso da natação,
é o cara, né? Em princípio, a roupa não pode dar o diferencial. Então, é importante para eles, nesse caso, que, que tenha uma igualdade, né? Digamos assim, de material, tá? Eu vou mostrar esse outro aqui para vocês. É uma das vantagens da aula remota aí, professor, aí, ó. Dá para fazer essas coisas. Dá para fazer essas coisas, dá para fazer uma pesquisa. Se o professor não tiver tudo pronto, no momento em que ele está na aula, não dá para fazer um bate-papo desse, né? Isso também é uma. Vou tirar o compartilhamento aqui, tá, professor? Beleza. Deixa eu compartilhar agora com vocês. Voltou aqui para mim. Olha só. Esses dois exemplos que eu estou colocando aqui na tela são o seguinte. Eu não sei se esse aqui primeiro, se vocês já viram, é um trenózinho em que o cara vai deitado aqui, tá? Ele desliza no gelo, né? Só que isso aqui é feito em espaço controlado. Isso aqui não é ao ar livre, né? É feito nos esportes de inverno. O que os caras estão estudando aqui, ó? Não está muito legal a imagem. Ele está com os sensores aqui de calor e eles estão estudando quais são os pontos de maior aumento de temperatura para melhorar o design disso aqui. Tá? Nesse outro caso aqui, ó, os caras estão com roupa de mergulho aqui. Tá? O que ele está estudando? O cara está aqui dentro, né, suspenso no ar, fazendo movimentos de mergulhador, e esse cara aqui está controlando o vento e está controlando o quê? Os sensores para detectar onde ele pode melhorar, né? Onde é que está o maior ponto de aquecimento e onde ele pode dar soluções pontuais para melhorar o desempenho do nadador, né? Aqui nesse caso, menor fadiga, menor consumo de oxigênio e melhoria da velocidade ali do cara. Então, tem muita tecnologia por trás de uma roupa dessas, de uma bicicleta e de um automóvel para que os caras consigam desenvolver soluções melhores. Ó, esse daqui, essa foto tá linda. Essa foto eu não posso perder depois. Esse túnel de vento aqui está sendo estudado para quê? Paraquedismo. Tá? Olha o cara saltando dentro do túnel de vento, que legal. Tá? Está saltando no túnel de vento para quê? Para identificar quais são os pontos de atrito. Ó. A posição que ele fica é a posição que o paraquedista fica. Né? E aí, como é que eu melhoro a performance disso aqui, aumentando ou reduzindo o atrito, dependendo daquilo que eu quero, né, do desempenho. Eu não consegui uma melhor, mas consegui uma mais legal aqui também do ciclista, tá? É a Imaculada que está rezando aí para a gente achar mais coisas de ciclismo. Ó, esse cara aqui também, que vai correr contra o túnel de vento, o que eles estão querendo identificar? O que eu posso melhorar no desenho dessa bicicleta para que ela não ofereça resistência ao ar, para que o cara consiga se deslocar mais rapidamente, tá? Esse é o ponto super importante aí na hora que você está tratando com design. Essa aqui também está muito legal, essa foto. Que é também do esporte de inverno. Desse mesmo esporte de inverno que eu coloquei ali. Olha só aqui, ó. Se colocaram, inclusive, ó. Você está analisando como que o ar passa pela pessoa. Tá? E como é que eu posso melhorar o desempenho aqui, no caso. O que significa melhorar o desempenho? Esse esporte aqui, ele é de velocidade. Então, o que eu posso fazer para que esse cara daqui não tenha uma perda de velocidade ao passar, né, devido ao ar que passa aqui por ele, tá?
Legal. Ó, coisas que só com a internet mesmo a gente consegue fazer, né? Figura 5, então. Vou mostrar o carro de Fórmula 1, então. Tá? Para a gente ver o exemplo que é o top hoje, né? Do que a gente consegue ter no ganho de velocidade. Os caras realmente são excelentes e evoluiu muito o carro de Fórmula 1 nos últimos anos. Aliás, eles vêm numa evolução contínua faz muito tempo. Lembrando que no caso do carro de Fórmula 1, ele tem que ser veloz e governável, né? Porque quando o carro de Fórmula 1 deixa de ser governável, a coisa complica muito, né? Então aqui a gente tem um híbrido de duas coisas. É o ter velocidade e também proteger o piloto, tá? Para que algumas coisas aprender, aí eu acho que a Fórmula 1 mais do que muitos outros esportes, ela aprendeu com tragédias, né? Infelizmente, algumas coisas foram aprendidas sem a dor da tragédia e outras nem tanto, tá? O que esses carros têm hoje de tão especial, né, para ganhar velocidade e não ter uma perda grande? Fiz uma imagem aqui. Bom, o que a gente observa? Os carros de Fórmula 1 hoje, né, são muito baixos. Tá? Por que eles são muito baixos? Isso a gente já viu. Eu não quero ar passando por baixo dele. Então, essas peças aqui da frente, inclusive com esses desenhos, né, que foram evoluindo bastante, elas fazem com que o ar faça isso aqui. Né? Eu quero que o ar vá para cima, não bata no piloto. Ó, essa peça aqui, além de proteger, né, ela tende a fazer isso aqui. E o aerofólio é uma peça muito interessante, porque ele tem um desenho para fazer com que aqui o ar crie uma pressão para baixo muito grande. Se você arrancar o aerofólio dos carros, esse carro não anda. Ele não tem tração suficiente para se deslocar. Ele vai perder tração na roda traseira e não vai andar. Além disso, o ar que passar por aqui, ele é canalizado, ó. Ele é canalizado para passar e sair sem reduzir a velocidade do carro. Tá? Então, ó, ele não tem mais quase que nenhuma... Aliás, isso aqui não tem mais nenhuma barreira, ele não tem mais nenhuma parede contra o vento, né? E nos locais onde a parede ficou, ele canaliza. Então a parede acabou. Ele não tem mais nenhuma parede contra o vento. Ficaram muito mais baixos, ficaram maiores, os motores ficaram mais potentes. Tá? Aqui a gente vê, ó, a distância dele para o solo é mínima, praticamente não passa mais nada aqui embaixo. Os carros de Fórmula 1 um pouquinho mais antigos, eles tinham ali uns 4 dedos de altura que permitia a passagem. E aí vem uma observação que eu fiz. Esse carro não sai da pista. Tá? Se esse carro pegar uma excelente estrada brasileira, ele vai quebrar, porque ele vai passar por um buraco, vai passar por uma trepidação de asfalto, vai começar a bater no chão, tá? E por outro lado, aqui em cima também, ó, ele tem um desenho que favorece isso aqui, ó. Eu quero que o ar passe por aqui, porque eu quero tracionar esse carro no solo, tá? Então eu posso botar aqui, ó, o ar que passou por aqui, ele vem para cá, ele vai empurrar o carro para baixo aqui. É isso que eu quero. Vamos ver um carro de Fórmula 1 um pouquinho mais antigo para a gente notar
O quanto que esses carros mudaram? Esse aqui é um carro dos anos 90, tá? Ai, ele pegou isso aqui, não queria. Saco. Vamos de novo. Tira e traz para cá. Pronto. Agora ficou só ele, eu consigo aumentar. Legal. Olha só, isso aqui era um carro top, tá? Da Fórmula 1 dos anos 90. Conseguem perceber diferenças? Muita, né? Olha só. A cabeça do piloto isso aqui formou uma parede contra o vento. Ó. Tá? A cabeça do piloto formava uma parede contra o vento. A altura do carro em relação ao solo era muito maior do que é hoje. Então você tinha uma entrada de ar aqui por baixo ainda bem maior. Ele já tinha preocupação em fazer o vento desviar aqui, o que entrasse ser canalizado e tal, mas ó, ainda tinha uma barreirona aqui, tá? E tinha uma quantidade de ar muito maior do que hoje aqui por baixo, e tinha um aerofólio traseiro com um desenho ainda muito pior do que a gente tem hoje, né? Porque ele não conseguia fazer com que o vento empurrasse tão bem aqui para baixo, e ele tinha uma altura ainda inadequada. E esse carro aqui é um carro dos anos 90, tá? Não está tão distante assim da gente. Se nós pegássemos um carro mais antigo ainda, nós veríamos que esse... Deixa eu pegar aqui um mais antigo. Esse aqui é um mais antigo, um pouco, não muito, mas mais antigo. Olha. Olha a altura que o piloto está em relação ao solo. Claro que é muito maior do que a altura de um carro de passeio, né? Mas ele está com uma altura muito grande aqui. Essa peça captava pouco ar, ou seja, muito ar entrava aqui ainda. E aqui, ó, ele já desvia, mas nem tanto. E ele levava muito ar para a cabeça do piloto. E isso aqui também, ó, tem lá o problema de não conseguir ser tão eficiente ainda, né? Então, mas já era um carro consideravelmente mais moderno. Deixa eu pegar um aqui, mais antigão, do tipo que eu não vi. Eu não sou tão velho assim, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar uma imagem. As fotos já não são tão boas, né? Mas vocês vão rir. O pessoal mais novo vai rir, vai perguntar, nossa, como nós éramos idiotas. Parece uns torpedos aí, né, professor? Ah, esses são os mais antigões ainda. Isso aí era uma... Esses aí matavam 25% dos pilotos. Tá? Esse número é real, tá? Olha que tragédia. Esse é um carro de Fórmula 1 campeão dos anos 70. Mais precisamente de 1974, tá? E o que esse aerofólio fazia aqui? Não fazia quase nada. Por quê? Ele estava atrás de uma barreira aqui. Tá? Ele estava atrás de uma barreira. Então, muito complicado. Né? Então, a gente tem uma evolução ó, daqui para cá, e aí daqui para esses aqui, enorme, né? Tudo pensando em quê?
Design, tá? A gente fala muito, a gente pensa muito, o motor evoluiu, mas não é só o motor, né? O motor é para gerar a energia que vai ser usada. Mas eu preciso ter uma forma de tornar isso eficiente, porque se eu pegar o motor desse carro daqui moderno e botar nesse carro antigo aqui, não vai fazer nada. Você não vai conseguir ter um carro eficiente, tá? Carro que o nosso primeiro grande campeão de Fórmula 1, que foi o Emerson Fittipaldi, o Emerson Fittipaldi foi campeão mundial de Fórmula 1 com esse carro aqui, que estou tentando mostrar para vocês. Deixa eu voltar aqui. Consigo ampliar a imagem. Então, estou mostrando esse carro daqui. Ele era o top da Fórmula 1 nos anos 70. Olha só. Reto aqui, ar passando por baixo, tá? Esse carro não é eficiente. Não adianta você botar um excelente motor aqui, que esse carro não vai andar na velocidade que os carros andam hoje, tá? Então, é uma mudança considerável, tá? Agora, vamos falar um pouquinho sobre design e segurança também. Vou falar sobre um episódio que não foi muito feliz na nossa Fórmula 1, que foi o acidente aí que matou o Ayrton Senna. Olha só. Esse carro aqui é um carro, claro que eu peguei um extremo, tá? O que tinha nesse carro aqui? A perna do piloto, ela estava projetada por aqui. É só você imaginar que o tamanho do piloto, né? Você vai ver que ele estava com a perna por aqui. O que significa que numa colisão frontal, a quantidade de pilotos que quebrava a perna era grande, né? Acidente não deve acontecer, mas quando eles ocorriam, a perna do piloto quebrava. Porém, a perna estava à frente da roda. E isso se mantém hoje. Esses carros de Fórmula 1 são muito maiores. Ó. Desculpa, isso não se mantém hoje, tá? O que foi feito é que a roda foi colocada para frente e a perna do piloto foi trazida mais para trás. Isso dá mais segurança ao piloto num acidente frontal para que ele não tenha aí a fratura dos pés e da perna, né? Porém, isso trouxe um problema grande que foi o seguinte. Também tem a ver com atrito, tá? Não ainda. Só um minutinho que eu já tô. Legal. Este aqui. Tá bacana. Vou tirar essas outras imagens e deixar só essa última aqui, tá? Deixa eu salvar primeiro, claro. Pessoal, alguma dúvida, algum comentário por enquanto? Só tá achando, o professor hoje não tá fazendo conta. Não tô mesmo, mas acho que tá sendo super útil para vocês, espero, né? Olhem só. Professor, só uma perguntinha aqui. O comprimento, no caso aí dos carros, eles influenciavam alguma coisa na aerodinâmica? Ou não? O comprimento em si não, mas o peso, né? E mais a forma. Ah, tá. Né? O carro maior ele ficou mais pesado também. Mas aí você tem a questão dos materiais que foram sendo usados, né? Hoje a gente usa materiais muito mais leves, muito menos densos, né, do que você tinha na época. E isso é um tremendo fator. Por exemplo, as ligas metálicas usadas hoje, elas são muito menos densas do que eram usadas antigamente. E aí você consegue ter um carro maior, com maior estabilidade,
que suportam um motor maior sem ter tanto peso da lataria. Vamos pensar um pouco nesse problema aqui da segurança? Olha só, ao colocar a perna do piloto mais para trás, trazendo o pneu mais para frente, eu tenho um problema agora que não tinha sido levantado na época, que é o seguinte: no caso de um acidente, tudo bem, o cara batia de frente, quebrava a perna, péssimo, lamentável, mas tinha um problema, mas tinha uma vantagem aqui. Se esse eixo partisse, tá? Essa roda vinha para cá, tá? Ou ela ia embora para lá. Detonava o carro todo, tá? Mas ela não atingia o piloto. Ao fazer este processo de trazer essa roda mais para frente, reparem que a roda aqui está muito mais próxima do bico do carro. Eu tenho um problema aerodinâmico aqui que é o seguinte: se esse eixo romper, a roda vai fazer isso. Ela vai direto na cabeça do piloto. Então, os carros mais modernos, pós-acidente que matou o Ayrton Senna, né, eles começaram a ter, primeiro, um cordão aqui, que caso o eixo se rompa, a roda não sai voando. Isso foi a primeira solução dada, né? Depois, o afundamento do piloto no carro, né? O piloto passou a ficar com a cabeça muito mais afundada no carro do que ele ficava antes. Antes o cara estava com a cabeça toda para fora do carro, agora não, né? Em alguns casos você vê só a parte de cima, né? E, por último, ainda foi colocada mais uma proteção adicional aqui. De tal maneira que se um veículo sofre uma colisão, essas peças não vão bater na cabeça do piloto, tá? Que foi um dos fatores que levou ao óbito do Ayrton Senna no acidente. Foi o fato das peças do carro que quebraram terem ido direto na cabeça do piloto. Então, o piloto ficava ali muito, muito vulnerável a qualquer peça que viesse voando em direção a ele, né? Ele ficava com a cabeça toda para fora. Então a gente tem hoje uma Fórmula 1 mais segura. Claro, quem entra num carro que anda 300 e tantos quilômetros por hora sabe que está correndo risco, né? Mas eles têm muito menos possibilidade de... Quer dizer, eles têm muito mais possibilidades de sobrevivência no caso de um acidente, tá? Porque, no caso de ruptura, o vento ele é capaz de jogar a peça e de projetar a peça e de levar essa peça para dentro do carro, se a aerodinâmica do veículo não for aí suficiente para conseguir dar conta dessa proteção. Então, eu queria, com essa primeira aula sobre atrito, mostrar para vocês os tipos de atrito que existem. Não era meu objetivo fazer cálculos, né? O meu objetivo foi dar uma aula bem fenomenológica, né? Sem botar a mão em conta, para que amanhã a gente possa começar fazendo cálculos sobre atrito, né? Tem mais pergunta aqui, desculpa, eu acabei não vendo. Era da Lotus, exato, era da Lotus, sim, tá? No caso das rosas, porque elas são lisas? Porque eu não preciso, como o asfalto ele é muito bem feito, ele é muito liso, né? Hoje o asfalto ele tem inclusive uma camada de borracha triturada. No Brasil ainda não é tão comum, mas isso já chegou até nas ruas das cidades europeias. Você tritura borracha de pneu, pneu que já foi usado e que seria lixo, você tritura essa borracha, cria um pó de borracha e mistura isso no asfalto. Então esse asfalto ele tem uma aderência muito grande. Como o pneu ele vai numa velocidade muito alta e ele já entra pré-aquecido, ele tem uma aderência muito grande ao asfalto.
e ele não precisa daqueles sulcos que a gente tem no pneu comum para passagem de líquidos. Tá? Então, no pneu do carro convencional que a gente usa, nós temos alguns problemas. Primeiro, o asfalto não é tão bom. Ele tem imperfeições, isso no mundo todo. Inclusive, tem parte que é pedra, né? E existe líquido. Esse líquido precisa passar por algum lugar, porque se eu tenho líquido acumulado em um pneu absolutamente liso, como é usado na Fórmula 1, vai ser criada uma camada de água, de líquido, entre o pneu e o asfalto, e o carro vai patinar ali em cima. É por isso que o carro com pneu careca patina muito. O sulco não existe ou está numa profundidade inadequada para o líquido passar. Por isso, dentre outras coisas, quando tem um acidente na Fórmula 1 e que há vazamento de líquido, eles param a prova para limpar. Porque se esse carro passar numa região que tem líquido, ele é ingovernável, né? Porque o pneu dele não tem o sulco para passagem do líquido entre ele. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. O articulado é comum em Curitiba? Sim, desculpa, não tinha visto. Curitiba criou uns corredores retos para circulação de ônibus e esses articulados não fazem curva lá. Solução, inclusive, que nós exportamos para alguns países. Um deles é o Chile. O Chile usa o sistema brasileiro que tem em Curitiba, que é o dos corredores de ônibus que não fazem curva e que transportam grande quantidade de passageiros. Pessoal, deu o nosso horário. Eu não sei se você... Se você gostou desse vídeo e quer se manter informado sobre inovação, empreendedorismo e também sobre física, assine o canal, deixe seu like e não esqueça de ativar o sininho.